Olá, eu sou Roberto Pires e este é o Céu da Hora. E na edição de hoje você vai saber a política do Ceará, as confusões na Assembleia Legislativa e as coisas boas que nós temos. Tudo isso em instantes. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Olha, começando sexta-feira numa companhia especialíssima, não poderia ser melhor. Uma das pessoas mais sérias, respeitadas, tabelião, professor e filho do Barros Pinho. Seja bem-vindo, Cláudio Pinho. Ô, rapaz, eu que fico até lisonjeado aí com esses seus elogios. Será que eu sou tudo isso mesmo? A gente procura desempenhar o nosso papel, né, por onde passei, né, se é no cartório, no sindicato dos cartórios, na associação. Aí depois a gente entrou na política, né, fui prefeito, né, por 2 mandatos. Quer dizer que também perdi, viu? Eu perdi a primeira lá e eu digo assim, que P para 10 eu levei foi sozinho, por isso eu digo, não desista dos seus sonhos, nem de querer apresentar à sociedade propostas transformadoras. E eu perdi em 2008, em 2012 a população de São Gonçalo resolveu abraçar o nosso projeto e em 2016 me deu uma reeleição, que eu posso dizer assim, consagradora do projeto que nós estávamos executando. E ao sair, Roberto, eu fui logo entrando assim, falando assim, tá correto? Tá corretíssimo, porque olha, inclusive eu tenho que registrar que a gente recebeu aqui nesse programa o Jacques Filho, que é seu colega do setor de cartórios lá em Horizonte. Gente, ele elogiou bastante, disse da sua seriedade. Então, assim, o bom é que eu conversei com a mãe do Cláudio Pinho um dia desses na Assembleia, uma pessoa queridíssima, maravilhosa, e aí vem aqui já começando a falar sobre assunto nacional. O seu pai, Barros Pinho, e o seu avô eram políticos, mas de campos ideológicos diferentes. O que é o respeito pelos divergentes, já que você teve esse exemplo? Eu posso dizer o seguinte, que fui governo, fui oposição e respeito muito. Eu, quando era prefeito e tinha os vereadores de oposição, respeitava o debate deles, as propostas. Não gostava daquela oposição que é feita com fígado, né, com raiva, com ódio, e isso não constrói. A oposição, muitas vezes, ela ajuda o governo. E eu aproveitava as coisas boas da oposição, que fazia a mim quando eu era prefeito, para implementar. E hoje eu faço oposição. Na minha infância, adolescência, vivenciei isso. O meu avô, primeiro, era Arena e MDB. Meu avô era da Arena, foi deputado, o Roberto, por 8 mandatos consecutivos. Imagine aqui, 8 mandatos, 32 anos, foi presidente da Assembleia 3 vezes. Hoje a Assembleia tem reeleição. Então fica mais fácil, o cara está na cadeira, mas ele foi em 3 períodos distintos, né? E terminou sua carreira como senador da República, era o doutor Almir Pinto, foi presidente, foi o primeiro presidente da Unimed aqui, ele era médico. E o meu pai, desde estudante, né, em 64, foi preso, né, na época do regime militar. E aí, logo depois, né, ele preso, meu avô, presidente da Assembleia. Vejam só, tem um genro, ou futuro genro, preso lá no 23BC, e tem uma filha que ia visitar o namorado lá no 23BC, e essa filha era filha do presidente da Assembleia Legislativa. E depois, passado tudo isso, os dois se entendiam muito bem. Meu pai, para quem não sabe, era escritor, né? E alguns pronunciamentos do meu avô, inclusive lá no Senado da República, meu pai escrevia, conversava com ele. Os dois se gostavam muito, mas tinham pensamentos ideológicos diferentes,
mas nunca teve agressão. Hoje a política está partindo assim para uma agressividade inexplicável. Né? Não sei, a gente, quando vê nas redes sociais, assim, aquela agressão gratuita muitas vezes. Eu tenho, inclusive na Assembleia, os meus pronunciamentos não quero dizer que não sejam duros, porém eu não perco a ternura. Eu não faço acusação leviana, eu não levo as coisas para o campo pessoal, sempre procuro trabalhar no campo político, que aí é onde eu defendo cada vez mais a democracia, porque é através da democracia que a gente pode divergir. Você apresenta o seu ponto de vista, eu apresento o meu ponto de vista, e a sociedade vai fazer o julgamento, e talvez lá na frente os dois pontos de vista possam pegar coisas boas de um e de outro e transformar em algo propositivo e bom para a sociedade cearense e a sociedade brasileira. Acho que a política deve existir dessa forma, nada de sectarismo, nós temos que abraçar a todas as correntes, respeitando a maioria, respeitando as minorias também, para que se construa e consolide cada vez mais no Brasil e no estado do Ceará a democracia. Bom, eu lembro de um dia recente que o Renato Roseno até citou seu pai numa homenagem agora, e a gente estava voltando a discutir, inclusive, depois de 8 de janeiro, que há uma narrativa se houve ou não houve golpe no Brasil, tentativa de golpe, em 2023. E você, de uma maneira muito inteligente, disse que a passagem pelo seu pai, naquele período em que seu pai foi preso, tinha uma simbologia grande. Você pode traduzir isso para o povo que nos acompanha? Sim, a movimentação de 64, as pessoas brigavam, né, ou iam para as ruas contra um regime fechado, pela democracia, pelo direito de expressão, pela uma educação de qualidade, pública e gratuita, pela saúde que pudesse atender, e o regime veio e fechou. Será que o melhor caminho é um regime fechado? Será que no regime fechado, essas pessoas que estavam fazendo a manifestação do dia 8 de janeiro estariam na rua, ou antes de sair já estavam presas? Essa é a grande diferença. Ter hoje logo o seu telefone grampado, antes de qualquer manifestação. Então, o regime ditatorial, ele não é bom em nenhum sentido. Cláudio, tu acha bom o regime de Cuba? Não posso achar bom, porque não garante o direito de expressão. Se eu estou defendendo o regime democrático, por que é que eu vou compactuar? Eu falei o de Cuba, por conta do histórico já de Fidel Castro. Aí o Venezuela faz diversas eleições, e eleições que as pessoas duvidam, né, que existe também um ar ditatorial. Então nem é bom, no meu pensamento, no meu ponto de vista, respeito o seu, respeito dos telespectadores, nem é bom a ditadura de esquerda, nem a ditadura de direita. O que é bom mesmo é a democracia, porque pode as pessoas, todos nós, ter o direito de expressão, exercer o poder do voto, e o voto ele pode colocar alguém da direita, pode colocar alguém da esquerda, pode colocar de centro, e isso é que amadurece o país, amadurece as pessoas, e acredito que é o melhor regime para se viver. Vamos nós, eu discordo de você, você está no poder, aí você vai mandar me prender, muitas vezes era sequestrado, era morto. Será que esse é o regime ideal para que a gente possa viver? Tirar o direito de expressão com a rede social, hoje a rede social ser bloqueada, só passar na rede social o que eu acho que tem que passar. Eu não, estou dizendo o ditador de plantão ou o governante de plantão. Então, você vai tolher a sociedade da livre expressão. Nós tivemos momentos aqui que as músicas não poderiam ser gravadas porque tinha que passar pela uma sanção. Filmes não poderiam ser exibidos porque também tinha sanção. Então, isso tudo a gente tem que repensar. Aquelas pessoas, aí eu vou dizer, eu tenho que respeitar. Por que é que muitas vezes eles defendem o regime fechado ditatorial? Talvez tenha sido por conta da violência que se assolou no país, essa questão da segurança pública, que naquela época não era dessa forma, a questão da droga tomando conta da nossa sociedade, muitas vezes a corrupção. Então a corrupção ela tem em todo o governo, ela tem em todos os países, ela tem dentro das empresas, muitas vezes dentro da família. Portanto, nós temos que ter mecanismos que possam a polícia agir, a justiça agir, né? Ter a polícia investigativa, aí você também milita na área, você é advogado, tem um presídio que possa realmente
garantir os direitos para que o cidadão que cometeu o delito possa cumprir a sua pena. Então, é que o Estado funcione dentro do regime democrático. Isso é o que eu defendo. E você, o que é que você pensa? Manda a sua pergunta para o deputado Cláudio Pinho, manda a sua participação, que está aqui, o espaço aberto para você falar o que quiser. Ficar com dúvidas sobre o que é o Legislativo cearense, porque se a gente for fazer um ranking, Cláudio, aqui, a gente tem o Felipe Mota, o Reginaldo, você, Queiroz Filho, temos o Antônio Henrique, que são os protagonistas... Doutora Silvana... Da doutora Silvana, mas assim, o que eu quero dizer é que você, junto com esses 5 que eu estou falando, são os que mais vão para o parlamento e estão mais presentes. A doutora Silvana é pré-candidata lá em Maracanaú, diminuiu até a frequência na Assembleia, pelo menos eu tenho tido essa impressão. E aí eu quero dizer para você justamente isso. Como é que você se encontrou hoje enquanto deputado estadual atuante? Porque se você não é atuante, eu queria saber quem é. Porque esse é o desafio de estar no plenário, ouvindo a população, atendendo os gabinetes. Então, você hoje é um dos quadros da política cearense mais respeitados. Como é que é isso? Olha, assim, política é para quem gosta. Ali você não pode, eu interpreto dessa forma, estar como emprego. Eu não, graças a Deus eu tenho a minha profissão, como você mesmo citou, mas faço política por vocação, por gostar. E onde quer que eu esteja, eu irei procurar desempenhar o meu papel da melhor forma possível. Quando eu estava falando um pouco da minha história, terminou o meu mandato de prefeito, aí teve a eleição do prefeito Sarto, que era deputado, que eu tinha votado no Sarto, e aí nós passamos, ele me convida para ser secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e eu procurei desempenhar a minha função de secretário. Ao término, fui candidato a deputado estadual e me elegi. Então, ao chegar na Assembleia, o que é que eu tenho que fazer? Trabalhar, procurar desempenhar o meu papel. Fiquei muito feliz, inclusive, pela escolha entre os colegas parlamentares, é uma escolha que está entre os 5 mais influentes da casa, um deputado de primeiro mandato, que não é líder. Eu não sou líder do partido, do PDT, embora todos sabem dessa briga, essa cisão que tem no partido. Na reunião da executiva com parte da bancada me elegeram como líder, mas não foi efetivado. Então, esse é um assunto que a gente resolve dentro do partido. Mas a nossa atuação, a gente diz assim, muitas vezes o grupo dos sobreviventes, unidos, pautando muitas vezes a casa para que defenda os interesses dos cearenses. Essa questão do ICMS é uma coisa emblemática. Para quem não acompanhou, o que foi a questão do ICMS? Olha, vejam só, o estado do Ceará aprovou um aumento de 11% do ICMS. Ai, Cláudio, não foi 2%, não? Passou de 18% para 20%? Não, o aumento foi de 11,1%. Se você pegar 18%, 18 mais 10%, ia subir 1,80. Então, 18 mais 1,80 daria 19,80. Então, para bater os 20%, subiu mais, chegou a 11%. E nós nos colocamos contra, porque vai subir o pão, vai subir a gasolina, vai subir o óleo diesel, vai subir o frete, vai subir a energia, vai subir a internet, vai subir tudo. E houve algumas falhas de tramitação, e isso foi um dos primeiros projetos que nós votamos. Eu alertei no dia da votação ao presidente da casa, levantei uma questão de ordem por ter sido votado sem tramitar nas comissões. O regimento interno da casa diz que com 15 dias é obrigada as comissões estarem instaladas. Se não estão instaladas, não era para ter tido a votação, sem passar pelas comissões. E a verdade é que nós levantamos diversas falhas no procedimento legislativo, inclusive transferindo autonomia, vejam só, transferir a autonomia do poder legislativo para o poder executivo, onde, por decreto, o governador pode dar uma isenção de imposto. Quando a legislação federal e os julgados, nós recebemos entre o Natal
e o Ano Novo, aliás, bem pertinho do Natal, uma mudança no Código Tributário do Estado do Ceará. E dentro desse código vinha essa isenção que o governador, por decreto, podia fazer. E dizendo, a desculpa que era para alinhar as mudanças tributárias nacionais com os julgados do STJ e STF. E depois nós nos deparamos com diversas pegadinhas que você analisar 200 artigos, mais de 200 artigos, em 3 dias, e sendo votado em regime de urgência, que tudo na Assembleia é votado em regime de urgência, que vem por parte do governo. E aí nós vimos diversas falhas e o PDT, o nosso partido, ingressou com ação no STF para a derrubada do ICMS, desse aumento do ICMS no estado do Ceará. Então, você falou aí da atuação dos parlamentares, eu procuro, né, junto com esse grupo, né, ninguém faz nada só, eu tenho a minha atuação parlamentar, mas quando a gente consegue encontrar pessoas que, mesmo em campos ideológicos diferentes, mas quando vê o bem-estar do cidadão, e todos nós, não é interesse político, não, todos nós lá temos o nosso candidato a prefeito, vamos dizer assim, né? Você falou aí no Reginaldo, você falou no Felipe Mota, defende uma candidatura, eu, Queiroz e o Antônio Henrique defendemos outra, e ainda tem o Lucinildo Frota também, do PDT, que a gente está no mesmo grupo. Portanto, a atuação nossa se baseia no bem-estar da população, no amplo debate, que as matérias chegam. Teve matéria que nós votamos 3 vezes a mesma matéria em regime de urgência. Será que a Casa Legislativa não é para examinar o processo? Devido ao processo legislativo, aí chega uma mensagem de manhã, regime de urgência, reúne a comissão, de tarde essa mensagem está aprovada. A toque de caixa. Vejam só, teve uma mensagem que voltou 3 vezes para corrigir a mesma mensagem por sair com erro. E isso não é papel do legislativo, a gente puxa essa discussão lá porque é obrigação do parlamentar se debruçar sobre as propostas, examinar se tem erro ou não e assim aprová-las ou rejeitá-las. Lógico que o governo tem uma maioria muito grande, aprova da forma que está. E aí o povo do Ceará e o próprio governo está pagando pelos erros que vem cometendo, muitas vezes com a anuência 100% não, porque nós votamos contra da Assembleia Legislativa, mas é aprovado porque tem a maioria. E o bom é que a gente precisa entender que o STF recentemente mandou, veja só, que a Câmara dos Deputados abrisse uma CPI para respeitar a vontade da minoria. Então a minoria, quando é qualitativa, como é o caso de você, Cláudio, e da turma que tem lá, é importante porque alerta, provoca, faz a discussão e, quer queira, quer não queira, alguém na sociedade percebe isso. Não, o trabalho feito por nós parlamentares tem um objetivo claro, é defender os cearenses. Nós temos uma dificuldade de emprego. Olha uma das primeiras matérias, qual é a mensagem que você passa para os cearenses? Você está aumentando imposto. Ok. Está exigindo o quê? Sacrifício da população. Aí manda a criação de 17 secretarias, quer dizer, eu exijo sacrifício seu da população e, ao mesmo tempo, o governo aumenta gastos. Para que a população entenda isso aí, no ano de 2022, a folha de pagamento de terceirizados, em plena campanha eleitoral, foi de 800 milhões. O que justifica o ano seguinte ir para 1 bilhão e 800 milhões. Quer dizer, você engordar essa folha em 1 bilhão de reais, isso é mostrar para a população que está sobrando dinheiro no caixa, mas sobrando às custas de quê? Do sacrifício do povo, do aumento de imposto, muitas vezes de empréstimos, mas todo mês, quase, de 2 em 2 meses. Aliás, não, se pegar, tem 15 empréstimos aí, nós temos quantos meses de governo? Dá um empréstimo por mês. E aí eu reclamei isso na casa e houve um debate meio acalorado que, se for assim, oportuno, depois a gente entra nesse assunto, que eu acho que eu estou entrando em assuntos demais aqui, aí pode até
confundir a cabeça do telespectador. Nós estamos falando da questão do processo legislativo, da valorização do poder. Nós somos uma casa, e aí você, enquanto parlamentar, você visita o interior, as pessoas vêm ao seu gabinete, representação, pedindo emenda parlamentar para os municípios. Vejam só, nós não temos emenda parlamentar obrigatória. Dos 26 estados mais o Distrito Federal, hoje só o Ceará não tem emenda ao orçamento que você possa destinar recursos para uma associação, recursos para uma prefeitura, para que o prefeito possa construir uma escola, um posto de saúde, uma passagem molhada. Então, certo dia eu recebi um prefeito que queria construir um abatedouro porque estavam matando, né, o gado, né, o carneiro, como eles chamam, na moita, sem ter uma higienização. Então, aí, rapaz, arranjam uma emenda para que a gente possa construir um abatedouro. Como é que eu posso? O PCF é R$1 milhão por cada parlamentar. Não é obrigatório. Este ano só foi, até agora, 30% do que foi destinado foi aprovado pelo governo. Então, esse debate que nós temos também puxado na casa, porque até falei para os nossos colegas, olha, quando você está fazendo uma obra no município qualquer, você está descentralizando da capital, você está dando um equipamento novo e ainda durante a obra você está gerando emprego e imposto lá naquele município. Então, o que for possível fazer para o desenvolvimento, para a interiorização, nós temos batalhado isso, não só eu, né, os deputados, a bancada, como você falou, a bancada de oposição, para levar para o interior. E vejam só, na discussão acalorada dos empréstimos, nós abordamos e foi abordado na aprovação lá pelo governo que esses empréstimos eram para fazer investimento nos 183 municípios do interior. Muito desses empréstimos, pessoal, foi para rolar dívida. Você tirar de um banco e indo para o outro, quer dizer, para pagar a dívida. Você está devendo o banco A, está devendo, vamos falar aqui o nome de banco, pelo menos oficial, você está devendo o Banco do Brasil, não, aí tira um na caixa para pagar o Banco do Brasil. Será? Você está saindo do agiota, indo para o banco, ou saindo do banco e indo para o agiota. Será que a saúde financeira está boa? Não, eles alegam o seguinte, nós temos margem para fazer empréstimo. Será que o governo do estado está igual aquele funcionário público que tem margem, aí já vai fazendo consignado, já vai fazendo mais empréstimo. Chega um dia que a fatura chega, meu irmão, que a receita do estado vai estar estrangulada por conta de tanto empréstimo. Mas, como eles estavam falando, nos investimentos no interior do estado, aí eu provei o que tinha no Tribunal de Contas. Você sabia, Roberto, e população que nos assiste, que de 2022 para 2023, o interior do estado perdeu 500 milhões, não são 50 milhões, 500 milhões de reais de investimento. Como é que estão investindo no interior do estado? Com R$500 bilhão a menos na economia do interior do estado do Ceará. Então, provando para os nossos colegas parlamentares que muitas vezes isso que vem do governo é uma falácia e isso a gente tinha que pelo menos alertar aos nossos colegas parlamentares, como também à sociedade cearense. Olha, eu queria registrar a audiência do Paulo na Vila Velha, do Genésio Noronha de Oliveira, do Paulo do Chicó em Maranguape, registrar também que você pode participar do programa. E aí vem também perguntas que a gente muitas vezes nem lembra. O Paulo da Vila Velha, e aí eu não sei, deputado Cláudio Pinho, se o senhor saberia responder. Não sei. Mas a pergunta é, de quem foi a ideia de taxar a energia solar? Essa é uma pergunta do Paulo da Vila Velha e eu vou deixar para o senhor responder no próximo bloco, porque agora eu vou pedir licença para ler as mensagens que está chegando aqui. Manda a sua mensagem que no próximo... Eu também. Olha que coisa boa, então... Vamos ali e voltamos já.
A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Ainda não. Bem, estamos de volta e olha, eu queria dizer para vocês que estão mandando mensagem, que continuem mandando mensagem. Nós estamos conversando com um dos deputados estaduais mais atuantes, um homem culto e que sabe a importância da democracia. Já perdeu a eleição, já ganhou, e é nisso que a gente consegue fortalecer, porque é a alternância do poder, Cláudio. Então, eu queria que o senhor tentasse responder aqui, se for dentro do possível, a opinião do Genésio Noronha. Ele fala assim, ó, o Legislativo está trabalhando errado, tomando decisões sem consultar o povo, que é quem paga as contas dos desmantelos do Executivo. O senhor concorda com a visão do Genésio? Vamos lá. Genésio, analise a seguinte coisa. Como é que o Legislativo está tomando decisão sem consultar o povo? Lá nós somos representantes do povo. Você imagina se toda mensagem do governo, você fazer uma eleição, um plebiscito? Então nós somos representantes do povo. O que cabe a nós é, dentro dessa representação popular, desenvolver o nosso mandato. Eu converso sempre com as minhas bases, as pessoas, os grupos políticos que me apoiaram, né, para eu tentar fazer a defesa dos interesses da população da melhor forma possível. Então, assim, o que pode estar havendo, as pessoas não estão consultando ou conversando ou tentando ir ao encontro, né, ir ao encontro da população e dos interesses reais do povo para poder fazer a defesa da sociedade, defesa dos interesses da sociedade, os reais interesses, né? Como eu falei, dessa questão da majoração do ICMS. Inclusive, no meu pronunciamento, na casa eu disse, colegas, excelências, a nossa decisão, o povo não quer conversa com política, diz que tem raiva de político. Aí eu disse, na minha campanha eu dizia, fique perto do político, porque a decisão política, ela pode impactar diretamente na sua vida. Aí, no dia da votação, eu disse, olha, nossa decisão hoje, se aumentar esse imposto, vai subir o pão, vai subir o feijão, vai subir o arroz, vai subir a carne, vai subir todos os equipamentos, né, todas as mercadorias, vai subir o combustível, o frete, então vai ficar mais caro a vida para as pessoas. Então a decisão política que nós estamos tomando aqui vai ter um impacto direto na vida de todos os cearenses. Então, deputado, e aí só falando isso, o Genésio completou a pergunta dele. Ele pergunta o seguinte, olha a sabedoria popular, quer dizer que quando votamos ou elegemos um candidato, estamos assinando um cheque em branco? Sim, você está dando vamos dizer assim, uma procuração de representação popular. Os deputados são eleitos para isso. Tem as eleições de 4 em 4 anos, então você coloca o parlamentar lá nas casas legislativas para isso. Da mesma forma que você, votando, você escutou ou leu as propostas de cada parlamentar, como também dos governantes. Né? O governo A foi eleito dentro da filosofia, daquela proposta, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não promete para o povo, não registra o seu plano de governo no Tribunal Superior Eleitoral. E os parlamentares, nós parlamentares, na nossa campanha, a gente não sai dizendo o que é que pretende fazer ao chegar na Casa Legislativa. Então, as pessoas que acreditaram na minha proposta enquanto candidato, eu procuro honrar o mandato na defesa da população, exatamente da forma que eu me coloquei para a sociedade na disputa atrás de angariar os votos para poder ser eleito deputado. Cláudio, chegou aqui uma provocação, uma provocação do Militão. Ele fala a seguinte pergunta: o senhor disse que votou contra os aumentos de impostos do Eumano. Isso foi porque o senhor é contra o aumento de imposto ou é porque o senhor seria dissidente, o PDT? Não, nós, inclusive, vejam só, eu apresentei, quando falaram da questão da necessidade do Estado em fazer a majoração de imposto, eu apresentei uma proposta que
colocava 1% no ano de 2023 e 1%, aliás, 1% em 2024 e 1% em 2025, o que para diluir esse aumento, já que o Estado estava alegando perca de receita, diminuir este aumento do imposto e a própria inflação e o tempo corrigiria isso. Não foi aceito. Eu digo, então vocês não querem diálogo. Eu estava tentando colaborar com o Estado. Então eu não concordo com esse reajuste e votei contra. Não foi por votar contra porque sou oposição. Lógico que se eu sou oposição, o meu candidato que eu apoiei o governo tinha uma filosofia de fazer gestão diferente, então eu já chego na casa com essa representação, que o plano de governo, propostas para o povo, foi diferente da que está aí. Inclusive, o próprio governador falou que não iria aumentar imposto, mas foi na campanha. Então, colaborando aí com o que o Militão está dizendo, vamos aqui, eu fui gestor, procurei trabalhar para não ter majoração de imposto. Muitas vezes enviava para a Câmara Municipal, era redução de imposto para poder atrair novas empresas para São Gonçalo do Amarante. No momento de dificuldade em São Gonçalo do Amarante, eu, para ficar dentro do equilíbrio fiscal e não sacrificar a população, tive que reduzir salário do prefeito, salário do vice e salário dos secretários e de alguns cargos comissionados maior para não sacrificar o pequeno nem demitir ninguém. Então, o gestor tem que saber que muitas vezes ele tem que fazer ajuste na máquina, encolher a máquina para poder o dinheiro sobrar para a real necessidade do governo, que é investir para o benefício da população. No caso, eu era prefeito, eu tinha que sustentar, tinha que manter a cidade limpa, tinha que fazer asfalto, tinha que fazer calçamento, tinha que ter uma escola boa. Então, muitas vezes, você sacrifica dentro de casa para não sacrificar o povo. Então, a questão que nós discutimos em relação ao ICMS é porque a carga tributária do Ceará já era de 18%, já é alta, tira competitividade do Ceará com os demais estados da federação. Como é que eu vou atrair uma empresa de calçados que gera emprego se aqui o ICMS é 18% e aqui no estado vizinho é 13%, 14%, 15%, no Piauí ou no Rio Grande do Norte, ou lá no Rio Grande do Sul? Então você está defendendo o Ceará, na verdade. Lógico. Estou defendendo emprego para o povo, estou defendendo vida melhor para as pessoas. E aí defendi, inclusive, que o Estado, no lugar de criar 17 secretarias, ele reduzisse o número de secretarias, que era reduzir o custeio da máquina para poder sobrar dinheiro e não precisar estar aumentando imposto e sacrificando a população. E o detalhe é que nas contas do Queiroz Filho, muito já bom de são conta, 12 empréstimos pelo governo do Ceará. Aí a gente não sabe se é rolagem de dívida. Muitos são. Muitos são rolagem de dívida? Muitos são rolagem de dívida. Aí o Queiroz, ou foi o Reginaldo, apresentou uma conta enorme de pagamento de juros. Quando você está pagando juros para os bancos, você está tirando da saúde, educação, das rodovias. Então, realmente é um debate muito profundo. Olha, e outro assunto, meu diretor, veja só, uma das críticas ou alertas é sobre a segurança pública. E essa semana, mais uma delegacia no interior foi inaugurada. O governador, ele fala sobre Crateús. Vamos conferir. Olha, nós estamos hoje aqui inaugurando a nova delegacia de Polícia Civil de Crateús. Isso após nós fazermos chamamento de policiais civis. Nós chamamos mais de 420 policiais civis para integrar e fortalecer a força Polícia Civil do Estado do Ceará. Como nós estamos chamando mais de 2.000 homens para a Polícia Militar, 1.100 já quase concluindo o curso, 470 que vão começar agora e 500 estão sendo chamados para poder começar a formação. Então nós vamos continuar fortalecendo as forças de segurança do Ceará no enfrentamento ao crime no Estado do Ceará, que é muito importante para nós garantirmos paz e tranquilidade. Queremos poder garantir a integração das nossas forças de polícia com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, aproximar ainda mais as forças de segurança com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para garantir que aquela pessoa que efetivamente é perigosa, que ameaça a comunidade, que vive praticando crime, pratica um homicídio, pratica 2, pratica 3, essa pessoa tem que ser presa e ficar presa. Nós não podemos de maneira nenhuma admitir
que essas pessoas perigosas fiquem soltas, num clima de impunidade absoluto. E nós vamos, portanto, avançar muito. E é por isso que eu estou fortalecendo as forças de segurança e estou buscando aproximar cada vez mais com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para garantir aquilo que o nosso povo clama: paz e tranquilidade na hora de dormir, na hora de trabalhar, na volta do trabalho, porque nós precisamos garantir isso ao nosso povo. Bom, e também nós ouvimos o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá. Não haverá trégua. O desafio, senhoras e senhores, é muito grande. O Brasil capenga há muitos anos no combate à violência. E a gente vai tentar contribuir, todos nós, da melhor forma possível, para nós vencermos essa chaga, esse problema, essa doença que é a violência urbana. Nós temos um governador comprometido, temos profissionais de segurança pública bravos, corajosos, muito técnicos e que eu tenho muito orgulho de dirigir essas instituições. Então, população, acreditem nos seus policiais. O fato, queridos policiais civis, da população estar aqui vindo hoje prestigiar a entrega de uma delegacia, demonstra o quanto essa população merece de nossa parte, esse nosso compromisso, essa nossa luta. Tá? Então, queria dizer aos senhores, agradecer a presença e dizer que esses policiais que trabalham na região dos senhores são policiais que merecem todo o nosso carinho e o nosso aplauso. Eu quero pedir um aplauso para os nossos policiais. Vocês viram o governador do Ceará e o secretário de Segurança Pública. E hoje estamos conversando com um deputado sério que faz oposição ao governo Eumano de Freitas. Deputado, na sua avaliação, o senhor sempre que fez uma crítica muito ponderada e, digamos assim, séria. Durante os últimos 1 ano e meio, o senhor tem reclamado, denunciado, e só agora, em 2024, há 2 meses atrás, trocou-se o secretário, se chamou 1.100 homens que estavam para entrar na polícia militar, 400 para a polícia civil, 80 para a perícia forense. Se não fosse o trabalho da oposição, teria acontecido? Olha, no dia que começou, teve uma vez, no dia que o governador mudou 9 secretários entre secretário e dirigente. Dentre eles, o secretário de Segurança Pública. Eu fui à tribuna e perguntei, o governador parece que está assumindo hoje. Porque nós vínhamos falando da problemática da insegurança no estado do Ceará, todo dia uma chacina, mortes bárbaras, cortando pescoço, você tira a cabeça da pessoa, leva. Isso está se tornando comum, que coisa que o Talibã fazia e a gente ficava apavorado, está acontecendo no estado do Ceará. E passou 1 ano e meio para o governador dizer assim, eu vou assumir a segurança pública. Resolvi o problema, dizer, mataram um, fazia uma nota. Olha, aí, não, mataram 2, vou fazer a segunda nota. Nota de esclarecimento resolve o problema. Por que é que Goiás diminuiu o problema da violência? Por que é que São Paulo está combatendo a violência? E o Ceará não podia fazer isso? Tem que ter uma conversa, Ministério Público, Justiça, valorização dos policiais. O policial, se der uma tapa hoje numa pessoa, num bandido, vamos dizer assim, é arriscado perder até a farda. Então tem que ter uma melhor estrutura, não é só a estrutura de dar o carro, dar o revólver, não. Técnica e uma forma de fazer com que o policial possa desenvolver o seu trabalho, tanto de investigação como a ofensiva e a de investigação, a polícia judiciária e a polícia militar, para poder dar segurança à população cearense. Está todo mundo apavorado. E isso a gente já vinha alertando desde o início do mandato, quando começou a escalada da violência. Se você sair nas ruas ou for pegar o plantão policial, todo dia vai ter uma escalada grande de violência no estado do Ceará. Ao ponto, vejam só, ao ponto que o principal hospital que nós temos de emergência, urgência e emergência em Fortaleza, hoje já tem 33% dos seus leitos só com ferimentos à faca, à bala, questão de violência que não tinha antigamente. Tinha acidente de trânsito, tinha queimadura,
Né? E outra, chegava o Deputado, tiro... é um terço vítima da violência? Sim, o Zé Frota tem mais de 200 leitos, acho que são 230 leitos. O prefeito Sarto esteve há uns 10 dias no hospital e eu tive com ele me falou que ficou impressionado com a quantidade de leito no hospital por conta da violência urbana, por conta de gente que levou tiro, por gente que levou facada, levou paulada e por aí vai. Nossa, é sério demais. E bom é que esse debate vem acontecendo ainda na época de Camilo Santana. Então é um governo que não é um novo governo, é um governo de continuidade. E eu fico perguntando, você está satisfeito? O que é que está bom, o que é que está ruim? Veja, deputado Cláudio Pinho, que Onde é que foi parar o Ceará Pacífico? Desculpa aí. Pois é, foi junto com a Isolda, embora, né? A Isolda foi e o Ceará Pacífico foi junto. Porque tínhamos um conselho de segurança que ninguém escuta falar mais, agora se criou um tal de comitê estratégico, nome bonito para dizer que só fez uma reunião. Que comitê é esse que não se comunica, não se integra, não se reúne? Então, é um debate que a gente tem que fazer e o bom é quando... Veja o que eu botei aí, o governador do Ceará, estou ouvindo um deputado de oposição, entrevistei essa semana um deputado estadual, Salmito Filho, que é secretário de Desenvolvimento Econômico. Aqui só tem um interesse, a sua informação. Então você manda a sua pergunta, manda aqui a sua participação, faça com uma Socorro Machado no Parque Iracema. Deputado, sabe dizer se nós temos posto de saúde para atendimento? Porque só faço consulta particular. Olha, o senhor é aliado, e aí a gente aqui não está por sol com a pneu, o senhor é aliado, Sarto. Hoje mesmo um posto de saúde lá no Parque Santa Maria está voltando a atender porque foi reconstruído. Então, eu recebi aqui o secretário de saúde, Galeno Dramaturgo, e ele fez um balanço muito positivo. Como é dividir isso? Olha, a saúde pública no estado do Ceará, em Fortaleza, em qualquer município, é um desafio para qualquer gestor. Precisa de investimentos. Agora, o prefeito Sarto tem feito, acho que inaugurou, e até o fim da gestão dele, mais de 50 novos postos de saúde. Na região da senhora, na Barra do Ceará, eu não tenho conhecimento profundo da cidade de Fortaleza, mas acredito que deve ter posto de saúde. Eu sei que na sua região tem duas UPAs, tem uma UPA na Leste-Oeste e tem uma na Vila Velha. UPA eu sei que tem duas, e posto de saúde tem também nas imediações Carlito Pamplona, inclusive na Francisco Sá. Eu ia passando bem novinho, Floresta, ali, acho que é o posto Floresta, novo. Eu já fui à inauguração de alguns postos de saúde em Fortaleza. Agora, não sei se a senhora procurou o posto de saúde. Então, era bom a informação vir completa, porque tem, inclusive, um aplicativo nessa questão do medicamento, do Mais Saúde da Prefeitura, que você sabe o remédio que tem e aonde tem o remédio. Portanto, que o prefeito está mandando deixar, inclusive, o remédio em casa hoje. Então, eu acho que a senhora deveria procurar o atendimento no posto de saúde. A questão de fazer a consulta particular, eu entendo porque, às vezes, você quer um tratamento específico, porque o posto de saúde é a porta de entrada. De lá, vai para as policlínicas, né? O médico pede alguns exames, e alguns exames são feitos na policlínica. Então, às vezes, as pessoas querem agilidade, eu tenho que admitir aqui que tem fila no tratamento de saúde, tem fila, como tem fila nas cirurgias. Acredito que essa questão do exame, ela prefere logo e... O seu colega, Sargento Reginaldo, fez uma denúncia gravíssima sobre a HGF. Então, cancelando cirurgias. Essa fila de cirurgias que foi feito, inclusive aprovado na Assembleia com o nosso voto, para zerar a fila de cirurgia, foi colocado um recurso extra por parte do governo e essa fila não diminui, rapaz. 50 mil pessoas esperando para fazer sua cirurgia. Então, eu tive com os parlamentares visitando o hospital de Xeramobim, o hospital de Limoeiro, chego no hospital de Xeramobim,
parte do hospital poderia estar com a sua capacidade trabalhando, está ociosa, mas ainda estava tendo cirurgia. Agora a gente chegar no de Limoeiro, tinha um andar todinho do hospital que não tinha entrado em funcionamento. Quando você inaugura a unidade hospitalar, é para ela estar funcionando, atendendo. Então o hospital lá de Limoeiro tinha um andar todo fechado, nunca fez uma cirurgia para ocupar esses leitos, e isso vai acumulando o quê? Fila de espera, principalmente na capital. Né? O Zé Frota atendendo, inclusive, quase 50% dos seus leitos com o pessoal do interior. O HGF superlotado, cancelando também cirurgias. Então, é necessário uma reengenharia. E quando você entra no tratamento do câncer, a população do estado do Ceará tendo que vir fazer o tratamento em Fortaleza. E o recurso, para que a população possa entender, o tratamento oncológico é algo em torno de 150 milhões de reais por ano. E a Prefeitura de Fortaleza recebe 100 milhões de reais. Portanto, 50 milhões está sendo por conta do dinheiro do fortalezense que banca grande parte do atendimento à população do interior. E nós levamos esse debate para a Assembleia Legislativa e o que ficou claro é que o governo do estado poderia dar uma ajuda, mas o governo do estado não coloca nenhum tostão até aquela data, não colocava, não repassava para Fortaleza para o tratamento oncológico. Você imagina ter que tirar 50 milhões de IPTU ou de ISS para poder bancar muitas vezes o tratamento das pessoas do interior. Mas a saúde é isso, ela é universal. A porta do hospital, quando está aberta, você entra lá, não vai saber se você é de Fortaleza, é de São Gonçalo, é de Maranguape, é de Caucaia ou é do Maracanaú. O que a gente quer é a saúde, o que a gente quer é ficar bom. Então, é necessário que os governos conversem e um ajude o outro para o maior beneficiado ser a população. Olha, eu estou aqui abrindo o portal CN7 e eu vou ler uma matéria que me chama a atenção, porque o senhor falou mais cedo da emenda impositiva, aquela que o deputado que é oposição não precisa de bajular ninguém. Não é só oposição não, da situação também, tem que estar todo dia no palácio pedindo. Mas aí eles gostam, né? Porque quem gosta de puxar o saco está lá sempre, faz parte. Dizem que é melhor puxar o saco do que puxar o tapete, né? Ou sei lá o que é. Como é que é, meu amigo? Olha, ele está me corrigindo aqui. É melhor puxar o saco do que empurrar a carroça. É isso, Jailson? Olha, eu fico aqui achando o máximo a sabedoria popular. Mas o que me causa espécie, me chama a atenção, é a manchete do portal CN7. Ele fala o seguinte: governo transfere quase 92 milhões para Sobral, Caucaia, Itapipoca e Granja. Em relatório ao Tribunal de Contas do Ceará, o TCE, Sobral, Caucaia, Itapipoca e Granja estão entre os 20 municípios que mais receberam transferências voluntárias do governo Eumano em 2023. Vamos lá, vamos explicar. Prefeitura de Fortaleza... 125 mil. E a população é muitas vezes maior. Sobral, 28 milhões. Eu não sei se ele especificou aí. 28 milhões só para Sobral. O Granja, acho que foi 11 milhões. Então, vejam só, como é que você diz que tem amor... O relatório aponta que Sobral recebeu 28,7 milhões. Tem de cabeça aqui. Caucaia, 22,9 milhões. Itapipoca, 19,9 milhões. Granja, 19,5 milhões. Então, vem aqui esses números porque o que eu não achei certo foi a desproporcionalidade em relação à população. Para que a gente tenha uma ideia, transferências voluntárias está fora das transferências obrigatórias, porque pode chegar amanhã, não, eu transferi 100 milhões para Fortaleza. Não, você transferiu não. Parte do ICMS é para vir para Fortaleza. Parte do recurso federal é para vir para Fortaleza. Agora, transferência voluntária é dinheiro do próprio Estado que ele transfere através de convênio ou algo assim para os municípios. E vejam só, Fortaleza tem 30% da população de todo o Estado. Eu falei aqui que o Zé Frota recebe algo em torno de 50% do tratamento do Zé Frota, do atendimento, é população do interior.
Aí quanto é que ele disponibilizou para Fortaleza? 125 mil reais. Não foi 125 milhões, não. 125 mil. Aí para Sobral, 28 milhões. Para Caucaia, 22 milhões e tanto, por conta da... Vocês entenderam, né? A mudança do prefeito de Caucaia, saiu de um partido para o outro. Né? Agora está apoiando o candidato do governo, está aqui. Agora, será que o caba lá do Aquiraz, será que o caba lá do Juazeiro, do Crato, do Mauriti, de São Gonçalo do Amarante também não é cearense, não precisa de investimento? Será que o cara que mora aqui no Conjunto Palmeiras, que mora no Bom Jardim, não precisa de investimento? Não precisa de recursos para melhorar a vida? Então aí o cara passa para Fortaleza, para ter Guaramiranga, é um município pequeno, recebeu 500 mil reais. Será que o cearense que mora no Apuiarés, que mora em Pentecoste, não precisa, né, também de recursos? Então está aqui a disparidade, mas mesmo assim ele diminuiu 500 milhões de investimento para o interior do estado. E para Fortaleza também. Sabe por quê? Porque o dinheiro não está tendo capacidade de fazer investimento. O dinheiro do estado do Ceará é para pagar dívida e sustentar a máquina. Essa é a realidade. Todo investimentozinho novo, de viatura, não sei o que, está sendo através dos empréstimos de financiamento que o estado está fazendo. E isso é uma realidade que o povo do Ceará tem que acordar. Agora, dizer que tem interesse em Fortaleza, que Fortaleza é a maior cidade, que Fortaleza é a cidade pujante, pois demonstre. Está aqui a demonstração. 125 mil reais. Vocês sabem aqui que o Zé Frota tem um custo de 50 milhões de reais por mês. Sabe quanto é que o estado repassa? 5 milhões. Portanto, 10%. E ele ocupa, o interior do estado ocupa quase 50% dos leitos do Instituto José Frota, que é um hospital municipal. O Zé Frota é um hospital da prefeitura. Como tem, se tem alguém do interior assistindo, se tem o hospital lá de Sobral, se tem o hospital do Ipu, o hospital de São Gonçalo do Amarante, do Aquiraz, do Eusébio, um hospital municipal, pronto. O Zé Frota é hospital municipal. O hospital de Lavra da Mangabeira, de qualquer município cearense, o hospital municipal. E aqui o hospital José Frota é um hospital municipal e ele que recebe 5 milhões de reais por mês para poder atender 50% da população, do seu atendimento ser da população do estado do Ceará, portanto, do interior. Se chegar alguém lá de São Gonçalo do Amarante, eles atendem. Se chegar alguém de Maranguape, é atendido. Se chegar alguém lá de Martinópolis, é atendido. De qualquer local, a gente sabe que o Zé Frota faz cirurgia e atende a população tentando salvar vidas, mas os recursos não chegam. Então, essa disparidade aqui foi bom porque está mostrando o verdadeiro interesse do governante em perseguir Fortaleza. Vou registrar aqui a audiência do Júnior Flor. Ele diz o seguinte: o que está acontecendo em Sobral é a mesma coisa que com a TV União. Tem as preferências do governo com seus puxadinhos políticos. Júnior de Horizonte, verbas demais para uns, mais do que para outros. Realmente, Júnior, aqui as verbas do governo do Ceará não existem. Bom, vamos agora para um pequeno intervalo, na volta tem mais. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Bem, estamos de volta e olha a minha felicidade. A audiência, Cláudio, com você aqui subiu, está quase encostando nas alturas. Bom, Cláudio, você é um homem público, corajoso, transparente nas suas coisas. Essa semana você foi para a tribuna do plenário 13 de maio, plenário esse, quando eu falo 13 de maio, isto seja na Assembleia Legislativa. E falou a seguinte frase: estou aqui para defender o meu nome. Porque no Brasil, primeiro se acusa. Depois que não tem o que acusar, se cria insinuações, ilações, muitas vezes
com interesses maléficos que não querem informar ninguém. E aí você foi lembrar que esteve secretário de Fortaleza e que tem um áudio que diz: Cláudio Pinho não assina nada. Ele não assina nada. E aí você disse: olha, esse áudio está me defendendo. Eu estou falando, para quem não está entendendo, da notícia de um desvio em um fundo na Prefeitura de Fortaleza no passado, não é a coisa de agora. E aí ninguém diz que era um prefeito A, B, C, mas se fala secretários. Até que ponto vai a maldade no coração das pessoas? Eu não vou dizer a questão ressuscitaram uma matéria de 2021 e procuram confundir a cabeça das pessoas. Em 2021 eu era secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. Vejam só, naquela época, eu com 2 meses enquanto secretário, chega um processo do Ministério Público dizendo que houve desvios no Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Que uma entidade, aí o que é a entidade, o Fundo Municipal, as pessoas das entidades, como tem lá Torre de Melo, tem Santa Casa de Misericórdia, tudo fazem parte do Fundo Municipal do Idoso, de políticas para os idosos. E teve uma, no próximo, fez os projetos, submete ao conselho, tá certo? Esse conselho é composto de governamental e não governamental. Inclusive, essas entidades que eu citei fazem parte. Aí ele apresentou um projeto, por exemplo, aqui de 10 milhões. Foi aprovado, ok. Essas pessoas vão buscar recursos no imposto de renda. Você tem 10 milhões de pagar imposto de renda? Não, vou bancar esse projeto. E assim foi feito. Não existe dinheiro do governo do Estado, muito menos dinheiro da prefeitura. É dinheiro do povo através do imposto de renda. Porém, disseram que tinha desvio de conduta. E fizeram um processo, encaminharam para o juiz e colocaram o meu nome e de outros secretários como pedindo a indisponibilidade dos nossos bens. Eu digo, eu tenho 2 meses de secretário, a coisa aconteceu em 2015. Em 2015 eu era prefeito de São Gonçalo do Amarante. Eu vou ter culpa por isso aí? Tudo bem. Mas o juiz, ao receber a denúncia, pediu ao Ministério Público que emendasse a petição inicial. Nem isso o Ministério Público fez. Quando é agora, o Ministério Público fez outras investigações e agora apresenta outro relatório com 14 pessoas que estão envolvidas. Dentro dessas 14 pessoas não tem nenhum ex-secretário, nem este ex-secretário, que hoje é deputado estadual, que foi prefeito de São Gonçalo do Amarante, mas se aproveita do momento para fazer politicagem, política barata. Eu fui para a tribuna e dizer, eu desafio eu estar envolvido nisso. Aí ontem saiu o nome das 14 pessoas envolvidas e meu nome não está no meio, nem o ex-secretário. Portanto, as pessoas, no momento da eleição, batem às vezes o desespero e querem atacar de qualquer maneira, sem a verdade. Eu fui para a tribuna e disse, olha, eu nunca vi essa tribuna com tanta operação que o Ministério Público já fez, com prisão de servidores. Quem não se lembra no CRED, lá em Maracanaú, foram presos uma senhora de 70 anos de idade. Eu fui para a tribuna dizer que era culpa do secretário, está falando nome de A ou B, mas as pessoas se aproveitam do momento político, inclusive com participação de alguns membros da imprensa, com interesse não sei de quê, ao ponto de, numa entrevista coletiva do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, perguntar, esse desvio de 16 milhões que o deputado Cláudio Pinho está sendo acusado, o Conselho de Ética vai fazer algo contra ele? O deputado Evandro, presidente, chegou e disse, não, se houve isso aí, é acusação, se houve, foi antes dele ser deputado, precisamos investigar. Aí eu apresento o processo, olha, aqui é outro processo, esse
está desde 2022 que não tem uma movimentação sequer nesse processo. E aí agora aparece como esse processo fosse o processo dos 16 milhões. População, estão querendo enganar você. Não é o dos 16 milhões. Dos 16 milhões é outro processo. O Ministério Público já indiciou e colocou o nome das 14 pessoas. O nome do Cláudio Pinho e de outros secretários que estavam citados não aparece em nenhum momento. E sim, aparece lá, ele deve ter apreendido algum telefone e tem lá um trecho que diz que o responsável estaria levando para o secretário Cláudio Pinho assinar as coisas do Conselho, autorizar pagamento, e o Cláudio Pinho disse que não assinava nada. Aí eu disse, o Ministério Público está aí. O Ministério Público, se eu disse que não assinava, ele mesmo está provando que eu disse que não fazia nada e nem tinha feito nada. Então as coisas têm que ser bem esclarecidas e eu sou verdadeiro, transparente. Aqueles que estão incomodados, talvez, com a minha atuação de livre independência, de defesa do povo, estão querendo me calar ou querendo me tirar do jogo político. E eu não vou abrir, porque a verdade, ela vem. A verdade aparece e não demorou 2 dias. Apareceu o nome dos 14 indiciados e eu estou fora. Provando o que eu disse. Quem não deve, não teme. Investigado, qualquer um de nós pode ser. Agora, provar a inocência, muitos não conseguem. A minha não precisou nem eu provar, não cheguei nem a ser citado nesse processo, porque o próprio Ministério Público viu que eu não tinha nada a ver com o problema. E foi identificado. Funcionários corruptos têm em diversos locais da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal. Aliás, até na iniciativa privada. Não é só no poder público que tem pessoas corruptas, não. E quem cometeu os delitos, porque também aqui a gente não pode condenar, pelo que o Ministério Público coloca, os 16 milhões foi o valor que a empresa arrecadou de imposto de renda. Mas ela tinha, quem não se lembra daquelas hortas sociais? Distribuía todo de 2 em 2 meses, tinha diversas, era de graça aquilo. A Fortaleza, a cidade amiga do idoso, é muito fácil você jogar pedra, é muito fácil você querer lamear as pessoas. Essas pessoas terão direito de defesa. Quem não provar sua inocência deverá pagar pelo delito que fez. Nós estamos aqui no momento que o atual presidente da República foi acusado, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, foi condenado em terceira instância lá em Brasília, e depois o STF disse que teve erros processuais e o processo foi extinto, então, se quiserem, vão novamente processá-lo. Então, as pessoas assodadamente querem se aproveitar do momento político para tentar atingir a imagem daqueles que têm, muitas vezes, a coragem de cutucar a onça com vara curta, de discordar, que é difícil, está todo mundo aqui na casinha, todo mundo bem acomodado, e chega uma pessoa para discordar, não para implantar discórdia, para tentar fazer a defesa da população, para tentar mostrar que o povo do Ceará merece respeito, merece uma maior consideração. Aí eles querem, muitas vezes, tentar intimidar. Mas se estão achando que vão me intimidar com isso, não. Deixem de fake news, porque tem muitos meios de comunicação aí, ou então jornalistas de plantão, blogueiros, querendo fazer fake news com o meu nome. A justiça também vai atrás dessas pessoas, porque eu vou atrás de cada um para provar que eu não tenho nada a ver com esse processo, até porque o próprio Ministério Público já disse e mostrou na sua denúncia que o nome de Cláudio Pinho não está envolvido nesse processo que ele mostra aí, acusa dos 16 milhões de reais. A população precisa saber, para não confundir alho com bugalho. Olha, feito aqui os esclarecimentos, vamos falar então do que o presidente Lula tem falado. Direção, bota aí o Lula se comunicando. Preparando um relatório de tudo que nós fizemos nesses 18 meses, tudo
sem distinção, para entregar para cada deputado e para cada senador, independentemente de partido político, entregar para o cargo, para o senador. Para que, se ele quiser, fazer oposição, se ele quiser, ele está sabendo o que está acontecendo. E, além disso, um desafio que o Padilha deve fazer para vocês todo dia é entrar no site e clicar Comunica Brasil. Comunica BR. Se vocês entrarem no Comunica BR, vocês vão saber exatamente cada centavo do governo federal, cada dentista, cada médico, cada agente de saúde, cada ônibus, cada escola, cada livro, vocês vão saber o que aconteceu e está acontecendo em tempo real em qualquer cidade brasileira. Bom, tá aí vindo com o que o Cláudio Pinto estava falando, a transparência. Um homem público precisa ser transparente e o governo federal está sendo toda hora questionado nas despesas do Correios, questionado na Petrobras, agora mesmo está tentando reestatizar algumas empresas. Então, o que a gente está vendo é esse debate que vai se aprofundar. Aqui no Ceará tem aí o Ceará-Prev, tem uma série de coisas. Inclusive, o Felipe Mota questionou até se haveria ou não, supostamente, funcionários fantasmas. Mas isso é um debate que a gente vai deixar para outro momento. E o presidente Maduro também falou. Vamos conferir. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Vimos aí o presidente venezuelano falando se não tiver uma vitória, o que é que pode acontecer. E vimos esse final de semana também um atentado. É uma ameaça. E também vimos o atentado a Donald Trump. Deputado, o mundo todo está louco? Está. As pessoas estão doentes, né? Essa questão. Os Estados Unidos tem uma admiração grande, né, pelos norte-americanos, mas de vez em quando entra um dentro de uma escola, mata não sei quantos, né? Já matou 2 presidentes, né? E tentou matou o Kennedy, foi um do, assim, mais que até hoje a população fala. Aí tentou o Ronald Reagan e agora o candidato a presidente, né? Leva aí um tiro de raspão. Então isso realmente eu acho que é uma loucura da população, uma doença, porque eu defendo a democracia, eu não defendo a violência. Nós vamos debater ideias, eu me exalto, as pessoas me veem na tribuna, eu falo alto, mas ali, defendendo o que eu penso, fazendo a defesa do que eu acho que é correto. E aí você pode não achar, e isso tem que ficar no palco das ideias. Nós não podemos partir para a agressividade, para a violência e para as vias de fatos, né? Nós estamos vendo aí a questão de assassinar o presidente da República, o outro mandando recado aí que se não for reeleito, aí o que é que vai acontecer? Ninguém sabe. Então, dessa forma, eu não concordo em fazer política assim. Eu gosto muito de política, acho que a política é o meio que nós temos para transformar a vida das pessoas. Mas a política, a boa política, essa política da violência, da intimidação, eu não concordo com ela. Olha, eu também tenho que lembrar que o senhor tem uma identidade com o PECEM. E tem lá novidades do Pacto do PECEM, como é que está isso? O PECEM, o município de São Gonçalo, especialmente o PECEM, é uma das áreas mais atingidas no estado do Ceará. Então nós temos que sempre estar conversando, já passou 20 anos aí, 15 anos do pacto, não estão revendo o pacto, o que é que precisa fazer, como envolver a sociedade nesse diálogo, né, para projetar, planejar as ações da sociedade e das empresas, do governo, na discussão de um PECEM. Nós temos que pensar o PECEM 20 anos, 30 anos para frente, como será o município de São Gonçalo, o distrito do PECEM, com a chegada cada dia desses investimentos, dessas empresas, né, que a gente sabe que a chegada do Porto do PECEM mudou o município, mudou
o PECEM, e aí vem ZPE, chega a empresa da siderurgia, tinham prometido no passado uma refinaria, não veio, mas estamos tentando outras empresas. O importante é que sempre se esteja discutindo, pensando uma solução e planejando o futuro do PECEM, lógico, sem esquecer jamais a população. Olha, e um fato inesperado foi o apagão cibernético, afetando aeroportos, mundo afora, afetando alguns bancos, algumas empresas de comunicação. Cláudio, o senhor como deputado estadual, a gente viu agora um incêndio que aconteceu na Assembleia, que poderia acontecer em qualquer lugar, na minha casa, na sua casa, como a gente vê em vários locais. A gente não imagina, né? A gente não imagina. Agora, é preciso a gente pensar também, diante desse fato novo, que foi o apagão, na segurança cibernética do governo do Ceará. Rapaz, Roberto e telespectadores, acredita que quando eu vi aquilo, me lembrei logo daquela história da usina de salinização, que diziam que podiam romper os cabos submarinos e aqui ficar sem internet. Você ouviu falar naquela época? Pois é, houve o bom senso e entraram num acordo, mudaram de local. Mas está aí, mundo afora, aconteceu alguma falha e deu essa confusão cibernética. Imagine hoje o Ceará, o Brasil, aliás, o mundo ficar sem internet. Quem que imagina a gente viver hoje sem esse mundo digital, sem a internet, né? Que a gente manda uma mensagem aqui. Quantas pessoas estão nos assistindo mesmo agora pela internet, Roberto? Então, isso foi um alerta, talvez, ver qual foi o problema, para que os outros países, os outros estados, né, possam, quando eu refiro isso, né, mundo todo, e especialmente, lógico, nós estamos aqui do Ceará, que a gente pense na nossa segurança cibernética. Quanto à questão do incêndio lá na Assembleia, é um fato lamentável que, graças a Deus, nós não tivemos vítimas fatais, né? O prejuízo hoje, basicamente, material, as pessoas já estão, uns já recuperados e a outra lá em processo de recuperação, não corre nenhum risco, e mostra que é necessário sempre ter manutenção. Ano passado, na bancada que eu estava, teve um incêndio, o fogo subiu que saiu pela tomada. Então, agora será tudo novo, né? E esperamos que isso não aconteça. Mostra que esse alerta também serve para nossas residências. Um apartamento em frente ao que eu moro, um certo dia pegou fogo também. Foi um pavor no prédio e na vizinhança. Então, todos nós temos que cada vez mais nos precaver e valorizar o Corpo de Bombeiros, viu? Que esses guerreiros e guerreiras que fazem essa corporação realmente se dedicam para salvar vidas e aí também cuidar do patrimônio das pessoas, né? Quando apaga o fogo, não deixa de ser também um patrimônio, mas primeiramente a vida. E eles agiram de forma, com toda a dificuldade, com falhas, e aqui eu não quero entrar nesses detalhes, mas o fogo foi debelado, como é debelado fogo todos os dias que nós não tomamos conhecimento, e acidentes e outras coisas mais, que o Corpo de Bombeiros sempre estão para atender a demanda da população. Cláudio, você é um gestor experiente, não resta dúvida da sua qualidade enquanto gestor. O presidente Lula, a exemplo também de Eumano, tem gasto mais do que arrecadado. Tem brigado com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele não tem cedido as taxas de juros. Então, quando você, a exemplo de um deputado de oposição que aponta, e triste daquele político que não tem oposição, porque a oposição é uma consultoria gratuita para corrigir os erros, o que é que a gente pode esperar da economia brasileira se a gente perder o controle dos gastos públicos? Esse momento que o Brasil vive já com o anúncio de corte nos investimentos. Nós já vamos aí, acho que para 40 ministérios. Ele assumiu com 22, 23, então com 38 a 39 ministérios. Então, quando você aumenta a máquina, você aumenta a despesa. Nós ainda estamos, vamos dizer assim, com rescaldo da pandemia, mas vamos com 4 anos, né, depois da pandemia, 3 anos aí. Então, é necessário o equilíbrio fiscal. Vamos falar numa linguagem bem
popular. Quando você vai para o mercantil, para a mercearia, quando você vai para o supermercado fazer suas compras, você faz a relação das compras. Você vai que eu tenho R$500 no bolso, então o que eu posso gastar é R$500. Se eu for para o mercantil com 600, compro 600, já vou ficar devendo 100. Se eu não tiver os 100 para pagar, ou devolvo a mercadoria ou vem juro em cima. É o que o Brasil está fazendo. Nós não podemos gastar mais do que o que nós arrecadamos. Eu fui gestor e em São Gonçalo do Amarante, para que a população entenda, peguei com uma dívida de R$30 milhões. Em 8 anos, eu deixei 63 milhões nas contas. Já falei aqui, inclusive na entrevista, que teve um momento que eu sabia que ia ter queda de receita, que aí tudo é o planejamento, por conta do término da obra da siderúrgica, eu sabia que ia diminuir a receita. Então, comecei logo a segurar os gastos, inclusive com a folha de pagamento, com o meu salário, com o salário do vice, com o salário dos secretários, subsecretários e por aí vai, para que faça o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas. Esse nosso trabalho lá possibilitou que por duas vezes São Gonçalo fosse o segundo município do Brasil em gestão fiscal, em melhor gestão fiscal e investimento proporcional. Então o Brasil tem que fazer o dever de casa, o governador do estado de Ceará também tem que fazer o dever de casa, que não pode gastar mais do que o que arrecada. Mas a necessidade do Estado para a saúde pública, para que faça os investimentos, nós estamos precisando. Então vamos ver os financiamentos, de que forma vamos aplicar e vamos diminuir a despesa de custeio para poder aumentar a despesa de investimento e de atendimento à população. Deputado, a população também não consegue compreender e aceitar, muitas vezes não tem voz para reverberar isso, mas o Brasil vai gastar 5 bilhões com fundo especial de financiamento de campanha. Não é uma discrepância no momento de crise que nós vivemos? Concordo, mas não sei o que é que está acontecendo, que cada dia a gente faz tudo, eles fazem tudo para diminuir os custos de campanha e tem um custo alto. E depois daquela caça às bruxas, ninguém quer mais fazer doação para a campanha, com medo de ter seu CPF estampado, com medo de estar sofrendo uma investigação. Quem é que quer ter Polícia Federal ou Receita Federal nos seus costados? Quem é que quer a polícia em cima de você? Então, todo mundo se retrai, ninguém quer mais fazer doação. Aí criaram esse fundo, que a gente pensando assim, é um valor realmente elevado, né, para as campanhas políticas. Agora, como fazer a campanha sem ter gastos? Esse é um dos grandes desafios para a política brasileira e para a política mundial. Eu acho que deveria voltar a liberar a questão do financiamento através de empresas, através de pessoa física, ver uma forma maior de fiscalização e não de perseguição a quem está resolvendo acreditar num projeto político e faça as suas doações. Fazer um pinga-fogo com o senhor rapidinho aqui, um minutinho que está acabando esse bloco. Ciro Gomes. Ciro é um grande brasileiro, tem mostrado tudo que ele fala, as coisas estão acontecendo. Porém, nós não temos, assim, ele é cearense, ele não consegue espaço, muitas vezes, na mídia nacional para poder defender as suas ideias e muitas vezes ele contraria os interesses maiores dos grandes grupos e aí tentam minar. Mas ele é um excelente formulador, um excelente brasileiro e eu acredito muito na experiência, na vocação e na vontade de que o Brasil dê certo com o Ciro. O Bolsonaro foi presidente da República, tem grande parte da população que lhe acompanha, eu chego a dizer assim, tem seguidores que são fanáticos mesmo. Ele talvez, se tivesse um temperamento melhor, teria sido um grande presidente da República, enfrentou, como é que um presidente enfrenta uma pandemia, manda recurso e todo dia bate na pandemia, diz não acreditar na pandemia e dando os recursos. Um novo líder nacional. Olha, nós estamos à espera aí do novo líder, né? Vamos aguardar, assim, não vejo, bem, por parte fala-se no governador de São Paulo, aí que poderá ser um líder, fala também no governador do Rio Grande do Sul, então vamos aguardar aí algo que venha para
renovar a política brasileira. Deputado Cláudio Pinho, um deputado atuante, firme, transparente, a gente recebeu ele aqui hoje e eu queria, Cláudio, pedir as suas considerações finais. Eu quero agradecer a TV União e a você, Roberto, que abre esse espaço para a gente conversar com a população através do seu programa, que tem muita credibilidade na sociedade cearense, e me colocar sempre à disposição para conversar e tentar esclarecer de qualquer fato que eu possa ter conhecimento e contribuir para a boa imprensa, né, com informações, sempre trabalhando com a verdade, com transparência, que é isso que a população precisa e a grande imprensa também. Obrigado, deputado Cláudio Pinho. Obrigado a você que nos acompanhou, que participou mandando sua mensagem pelo WhatsApp. Um bom final de semana. Segunda-feira tem mais. Tchau!